Você vai sair aqui desse vídeo sabendo tudo sobre os descontos na folha de pagamento na prática. Vem comigo! Olá, eu sou a Lilian, criadora aqui do canal e da página Coisas de RH, e aqui no YouTube eu me dedico a entregar conteúdos gratuitos para te ensinar a descomplicar o DP na prática. No vídeo de hoje você vai aprender sobre os descontos da folha de pagamento. Eu vou te mostrar os pontos importantes dos descontos na folha e em quais deles você deve ter muita atenção. Se esse assunto te interessa, já clica e curte esse vídeo, e se você tem interesse em receber mais conteúdos como esse, já se inscreve aqui no meu canal, porque assim eu consigo saber se esse conteúdo te ajuda e eu posso trazer mais vídeos como esse por aqui, combinado? Uma das principais funções de todo profissional de departamento pessoal, e talvez a preferida de alguns, inclusive a minha, é fazer o fechamento da folha de pagamento. O fechamento da folha, ele é a junção de todos os processos que vão acontecendo ao longo do mês. Tudo vai impactar na folha de pagamento. Vai ter impacto se você fizer uma admissão errada, vai ter impacto se você fizer uma rescisão errada, férias, benefícios. No final, tudo vai impactar na folha, que é o último processo que a gente faz ali quando faz o fechamento do mês. Então, no decorrer do mês, vão acontecendo esses outros processos, né? Vai acontecendo as admissões, as rescisões, as férias, os benefícios, e chega lá na última semana do mês, ou quando começa o fechamento, né? Depende da empresa, se é muito grande, pode começar antes, como já foi o meu caso, e aí você vai fazer os cálculos e a junção desses processos executados vai estar refletindo ali na folha de pagamento. Quando a gente fala de desconto de folha, é muito importante prestar atenção aos detalhes, porque isso vai impactar diretamente na folha, no valor do salário que aquele empregado vai receber no mês. Então imagina comigo, você descontar algo errado na folha de qualquer pessoa é muito ruim, porque vai prejudicar aquela pessoa. Você vai ficar com medo, muitas vezes vai se sentir insegura, eu sei porque eu já me senti assim, vai ficar achando que o DP não é para você, vai ficar se perguntando, vai ficar se culpando, se sentindo mal por ter errado, e às vezes, na maioria das vezes, esse erro poderia ter sido evitado. A maioria dos erros que acontecem na folha de pagamento são por falta de conhecimento, falta de atualização ou falta de organização. Então, se você não tiver esses 3 pontos, você pode cometer um erro com uma frequência maior. Eu sempre costumo dizer que todo erro que a gente comete no DP vai ter consequência. Ou vai ter alguma multa para a empresa, algo que vai prejudicar o processo da empresa, ou vai ter algum desconto indevido na folha, ou na rescisão, ou nas férias, ou em qualquer processo ali que envolva o trabalhador. Existem vários tipos de desconto na folha de pagamento. Alguns descontos são descontos obrigatórios pela legislação, ou seja, todos os empregados vão ter esses descontos. A gente vai ver mais para frente alguns exemplos. Mas existem alguns descontos que podem ser eventuais e existem alguns descontos que são convencionais. Por exemplo, é relativo a alguma coisa da convenção coletiva, ou é algo que a própria empresa tem estipulado no regulamento dela. Então isso vai variar, mas existem alguns descontos que são padrão, ou seja, todos os empregados, se enquadrarem nas regras para esse desconto que determina a legislação, terão, como é o caso, por exemplo, do imposto de renda e do INSS. O imposto de renda, se a pessoa não atingir lá determinada base para ter o desconto, pode ser que ela não tenha. Já o INSS, todo empregado vai ter o desconto. Isso, inclusive, é motivo de muitas dúvidas dos empregados e eles chegam no DP. Eu já ouvi muitas vezes, vocês estão me roubando, vocês não deveriam descontar, não quero mais descontar o INSS. Não tem como não descontar, é algo que está previsto na legislação e o sistema de folha de pagamento ele já vem com essa configuração padrão. Só que você precisa se atentar, por exemplo, no caso do INSS, que todo ano muda a tabela. Imposto de renda ficou um tempão sem atualizar, mas agora nos últimos 2 anos eles fizeram a atualização e também teve algumas mudanças aí no cálculo. Inclusive, a gente não vai entrar no detalhe aqui do cálculo do INSS Imposto de Renda nesse vídeo, mas assim que finalizar o vídeo, eu vou dizer para você ir lá no meu Instagram e lá no link da minha bio tem
o acesso ao Kit Gold, que é um material gratuito que você pode baixar, onde eu ensino no detalhe o cálculo de INSS, imposto de renda, e você também consegue baixar as planilhas lá para te ajudar aí no dia a dia. Então tem esse material bem bacana lá, o Kit Gold, é só clicar no link na minha bio no Instagram, que você já vai ver lá os conteúdos e vai conseguir acessar. Aí voltando aqui porque eu estava falando, muita gente acha que pode optar, mas não, a legislação traz esses cálculos que, dependendo ali da remuneração, vai ter acesso. O INSS só não vai ter o desconto se a pessoa já contribui com o valor do teto em outro lugar. Então vamos supor um trabalhador que trabalha em 2 empregos. Né? Acontece muito isso com o professor, por exemplo. Então ele já contribui com o teto do INSS em uma escola que ele trabalha. Então na outra, se for o mesmo regime, né? Se for, por exemplo, 2 escolas onde ele é CLT, ali no regime geral da Previdência Social, ele pode não ter o desconto em uma delas, porque ele já contribui com o teto. Agora, se ele não contribui, ele vai contribuir em ambos os lugares. Então essa é uma dúvida que pode surgir acerca de um tipo de desconto que pode ter na folha de pagamento. Sempre que você for fazer uma folha de pagamento, vai aparecer lá o campo dos proventos e o campo dos descontos. Tá aparecendo aí na tela para você um modelo aí de folha de pagamento. E aqui aparece certinho essa discriminação. Então vai ter os proventos, que são os valores que o empregado vai receber, os lançamentos que a gente vai fazer na folha, e os descontos são os valores referentes aos descontos que ele vem a ter e também esses descontos legais que eu comentei, do INSS e do imposto de renda que possa ter dependendo ali da base desse trabalhador. O primeiro passo é você saber essa diferença. O que é um provento e o que é um desconto? Provento é o positivo que ele tem para receber e o desconto é o que vai deduzir desse provento. Mas atenção, não é o que está lá no provento que ele vai receber. Então, por exemplo, um salário de R$2.000, tá lá horas trabalhadas, salário mensal, enfim, como vai estar descrito isso vai depender da configuração do sistema. Só que aí ele não vai receber os R$2.000. Em cima dos R$2.000 ele vai ter os descontos. Então vai chegar lá embaixo na folha de pagamento, vai ter o valor do líquido. E esse líquido é o que de fato esse trabalhador vai receber, porque é os proventos menos os descontos. Quando falamos de desconto de folha, sempre tem que ter um alerta aceso. Você sempre tem que conferir o que você está descontando, porque a chance de cometer um erro e prejudicar aquele trabalhador é muito grande se você não sabe. E o que é pior? Ele vai vir te questionar e se você não souber do que se trata aquele desconto, você vai passar essa insegurança ali no momento. Eu tenho várias alunas do DP Descomplicado que tinham muito essa insegurança de, ao ser questionada, não saber da onde veio aquele valor, não saber como chegou nisso, se de fato está correto. Por exemplo, o cálculo do INSS, não sabia conferir o cálculo para de fato dizer, não, tá certo aqui. Isso acontece geralmente quando muda a tabela, que pode aumentar o desconto, pode diminuir, dependendo ali da faixa. E aí eles vêm questionar na dúvida. E se você não souber responder, você vai passar essa insegurança e ele vai sair de lá insatisfeito. Então, por que você precisa saber dominar os cálculos e os processos no DP? Para justamente ter essa segurança de saber responder qualquer pessoa, independente se ela se ela tá certa ou se ela tá errada. E quando eles vêm questionar, eles já vêm com aquele tom assim, vocês descontaram coisa errada. É muito difícil o empregado vir de boa tirar uma dúvida quando ele teve um desconto incorreto na folha. Eu já peguei vários casos que eles vinham questionar e aí mesmo eu explicando, às vezes eles não concordavam, mas estava correto. Então imagina se estava errado. E já fiz coisa errada também, né? No começo a gente erra e independente se você está anos na área ou não, se você não prestar atenção no momento da conferência, se não tiver organização, você está suscetível a errar. Principalmente se você faz muitos lançamentos manuais, por exemplo. Vai lá, esses dias eu estava digitando lá no sistema, era R$ 86,40 o valor que eu tinha que pagar lá, referente a uma verba para aquela pessoa na folha, e eu lancei 8.640. Então é uma pequena diferença aí, né, de 86,40 para 8.640. E aí, quando eu fui conferir, eu vi, opa, peraí. Se eu não tivesse conferido, iria ter pagado, descontado a maior daquela pessoa, né? Eu vi que ela ficou sem folha, ela ficou zerada e ficou muito negativo,
Mas na hora que eu bati o olho na conferência, eu vi, meu Deus, que valor é esse? Aí fui olhar na planilha que eu tinha para fazer o lançamento e de fato eu tinha colocado lá o 0 a mais estava incorreto. Então a gente precisa ter essa atenção no momento ali que você for fazer a conferência da Folha para fazer esses descontos corretamente e também os lançamentos de proventos corretamente. Que vai que fosse ao contrário, que eu lançasse para essa pessoa receber 8 mil e pouco, como que eu ia depois dizer, não, tu recebeu errado, devolve, desconta, né? Então a gente precisa muito ter organização e prestar atenção no momento de conferir. Existem alguns descontos que podem ter na folha de pagamento que não são necessariamente obrigatórios, eles vão depender de um algo a mais, por exemplo, depender se tem algo na convenção coletiva, depender se a pessoa utilizou algum benefício e aí tem que ter o desconto, como é o caso, por exemplo, do Vale Transporte. Se a pessoa não utiliza o Vale Transporte, ela não vai ter desconto na folha, então não é um desconto que todo mundo vai ter só quem utiliza de fato. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, se a pessoa recebe adiantamento. Uma pessoa recebe um adiantamento em determinado mês, pode ser que nem todas vão receber, então desconta apenas aquela pessoa. Tem algo na convenção coletiva falando que tem que descontar a contribuição assistencial, por exemplo, a de quem não entregou a cartinha, que agora tinha caído fora isso e retornou, tem que fazer a carta de oposição. Então, são descontos que vão depender de alguma coisa, não é fixo, como é o caso, por exemplo, do INSS e do Imposto de Renda. Na rescisão, também existem descontos. E é pior ainda que na folha de pagamento, porque assim, se você errar um cálculo, um desconto num mês, você consegue corrigir no próximo mês, né? Caso precise reembolsar, caso precise pagar alguma diferença e a empresa não tem o costume de fazer folha complementar e dá para jogar para o mês que vem, dependendo do valor, você consegue fazer isso tranquilamente. Uma rescisão já é um problema maior. Por quê? Porque dependendo da situação, pode ser que isso vai gerar um processo trabalhista. Se a pessoa já saiu ali, depende da forma que ela saiu, ela já está juntando coisa, ainda vai lá e comete mais um erro na rescisão, com certeza é um problema. Mesmo que você consiga resolver, faça uma rescisão complementar, o desgaste é maior. Não significa que na folha de pagamento não seja desgastante, porque eu sempre falo, tanto no meu Instagram, nas minhas redes sociais e para as minhas alunas. Quem trabalha um mês inteiro não quer chegar lá no dia do pagamento e ter erro na sua folha. Você quer que venha o salário correto. O empregado quer que venha correto o valor que ele deveria receber. Então, uma coisa é de fato estar errado e outra coisa é ele achar que está errado. E aí é muito ruim essa sensação de estar errado mesmo. E quando é falta de atenção, principalmente. Então, quais cuidados você tem que tomar quando o assunto é desconto na folha? Primeiro passo, você precisa ter um sistema de folha de pagamento que vá minimizar o máximo possível de lançamentos manuais. Eu sei que dependendo do tamanho da empresa, a empresa não tem condição de investir em tecnologia e tudo mais, você ainda vai fazer muita coisa manual. Mas quanto mais manual for o processo, mais risco de erro pode conter. Aline, mas você sempre fala que tem que saber fazer na mão e agora não é para fazer manual. Não, são coisas diferentes. Você precisa saber o cálculo na mão para saber qual é o passo a passo, qual é a fórmula, como descontar ou pagar, dependendo do evento, mas você precisa ter um sistema para te ajudar na rotina. Imagina uma empresa gigante que tem, 1.000 funcionários, 2, 3 mil, independente, mesmo que é uma empresa pequena vai dar trabalho também, mas vamos pensar numa empresa grande. É humanamente impossível você fazer tudo na mão, não tem como. Então, por isso, você precisa ter o sistema, mas você precisa ter o domínio na mão, saber o que o sistema está fazendo, para você conseguir conferir. E é essa conferência que vai fazer a diferença lá no fechamento da folha para você não descontar nada errado e nem pagar nada mais errado. Então, o primeiro passo é você ter sim um sistema que vai te ajudar nessa situação, nessa operacionalização do departamento pessoal. Isso não significa que você não precise saber, só apertar o botão e deu. Não, isso aí é um problema grande. Então, quanto menos lançamentos manuais, melhor para você evitar erros, mas pode acontecer também,
não está isento, por isso que precisa conferir. Segundo ponto importantíssimo é você ter conhecimento das regras da empresa. Quando você entrar numa empresa nova, a primeira coisa que você faz, até se você está tempo já na mesma empresa, se não tiver isso, você faz um checklist daqueles processos que você vai executar naquela empresa. Coloca lá o que você não pode esquecer de lançar, o que você não pode esquecer de pagar, o que você não pode esquecer de descontar, porque isso vai impactar no fechamento da folha. Então, e até se chega uma pessoa nova que você precise ajudar, ensinar algo do tipo, você vai saber explicar. Porque pensa comigo, se eu for assumir um cliente hoje, beleza, vou lá e só calculo a folha dele. Aí eu começo a conferir a folha, tem vários descontos lá que eu não conheço. Por exemplo, sei lá, mensalidade do sindicato, taxa do Sesc, que é um negócio que tem aqui em Santa Catarina, que a pessoa tem vários benefícios se ela for associada. Então vamos supor que tenha vários descontos lá que não são descontos legais, como o INSS, Imposto de Renda, e eu não sei de onde que veio aquela informação. O mínimo que eu vou fazer é questionar. O que é esse desconto aqui? Né? Do que se trata? Por que tem? Ah, tá na convenção coletiva. Vou lá olhar na convenção, ver se tá certo, se não tá. Então você precisa ter esse checklist, ter esse checklist simples, você pode fazer no Excel mesmo, para você saber tudo que tem que lançar. Isso vai te auxiliar na hora de conferir. Por exemplo, tem que descontar com a taxa assistencial de junho a novembro, determinado sindicato. Isso pode variar, tá? Estou dando um exemplo. Se você não tem essa informação em algum lugar, mesmo que talvez tenha cadastrado lá no sistema para descontar essas competências, se acontece algo no meio do caminho, quem assumir esse processo, algo do tipo, vai ficar confuso, não vai saber conferir, não vai saber do que se trata. Então, precisa ter esse controle, esse checklist para te ajudar ali no momento do fechamento. A nossa rotina no DP, ela é muito dinâmica. Então, acontecem coisas todos os dias. Todo dia surge uma novidade. Por mais que seja sempre ali o mesmo processo, sempre vai estar surgindo uma coisinha ou outra. Então, por exemplo, você vai tomar um café, aí o empregado te para lá no corredor. Aí ele te pede uma coisa. Se ele não pede isso por e-mail, se ele não registra, ou se você não anota, a chance de você esquecer isso é muito grande. Esses dias eu fiz uma consultoria com uma pessoa e ela estava perdida na questão da conferência da folha. Como fazer a conferência, o que fazia primeiro, o que fazia depois. E aí eu orientei ela, ajudei ela a criar esse checklist e ela me falou que ela era coordenadora. E ela me falou que a função dela era conferir. E tudo que acontecia, ela ia anotando durante o mês. A pessoa reclamou tal dia, ia anotando lá para lembrar de lançar no fechamento da folha. Então, isso aí é importantíssimo. E ela falou que a analista dela se esquecia das coisas porque não anotava. Analista, viu? Não tem nada a ver com a função. Então, se esquecia porque não anotava. Aí ela tinha anotado, a sorte que ela tinha anotado, que aí ela pegava lá na conferência. Então, veja, precisa ter esse checklist, precisa ter anotado o que acontece. Eu gosto de pedir para registrar por e-mail, porque aí tá lá no e-mail, né? Você tem o controle, aí você, como você quiser organizar depois, beleza. Mas ter isso registrado para você não esquecer, principalmente. Principalmente se foi algum desconto indevido. Pense assim, você descontou o valor indevido lá na folha do empregado. E aí ele reclamou e você falou, ah não, beleza, na próxima folha vamos reembolsar. Aí chega lá na folha e não foi reembolsado. Aí de novo um erro, por falta de organização, por falta de anotar, por causa ali do esquecimento. Não dá, né? Então, por isso que tem que ter organização para você não errar. Os descontos variáveis, você também tem que conferir para ver se de fato foi importado correto. Por exemplo, tem o sistema de pontos e o sistema da folha. Eles fazem uma integração. Vai que veio a integração errada, aí tá descontando falta da pessoa, não foi lançado o atestado, tá sendo descontado, não foi lançado a hora extra, algo do tipo que deveria trazer. Então você precisa sempre se atentar a esses descontos variáveis que vão acontecer na folha de pagamento. Se você faz o fechamento da folha em contabilidade, geralmente o cliente vai passar essas informações. E aí, na menor das dúvidas, questiona. Eu tive um caso recente que o cliente mandou na ficha de admissão que era para pagar para uma pessoa R$ 800 de gratificação. E aí, quando eu fui lançar a folha, quando eu conferi, eu vi que estava esse lançamento. É uma outra pessoa que faz a admissão. Então, eu faço a parte do fechamento e tem uma outra pessoa que faz a admissão. E aí, eu achei estranho, porque eu achei o valor da gratificação alta, porque aquela empresa nunca tem isso. Tem uma pessoa só que recebe e não é esse valor.
E eu fui lá conferir os documentos de admissão e tava lá. Ou seja, a pessoa que fez a admissão não lançou errado, ela lançou porque estava lá. E na conferência da Folha, a pessoa da empresa mandou tirar essa gratificação. E aí eu fiquei na dúvida. Ué, por que tirar se foi mandado na ficha de admissão? Questionei. Então, esse caso era um caso de um valor que estava sendo pago, não era um desconto. Mas isso pode acontecer com desconto também. Então, sempre se atentar a esses detalhes e, na dúvida, você questiona, para não descontar nada errado desse trabalhador ali na folha de pagamento dele ou nem pagar algo a mais. Uma dúvida muito comum que pode surgir, eu já recebi essa dúvida várias vezes, é sobre desconto de prejuízo na folha do trabalhador. Então, o empregado foi lá, estava trabalhando na máquina e ele quebrou a máquina. Quebrou o computador dele. A empresa pode descontar se a culpa foi dele? Depende. Por quê? Isso foi acordado no contrato de trabalho? Tem algum registro disso? Lá no artigo 462 da CLT, diz que é vedado, ou seja, proibido qualquer desconto que não seja decorrente de adiantamento ou então de descontos legais, né? Que é o caso do INSS, imposto de renda. Porém, lá no primeiro parágrafo diz que é lícito o desconto de prejuízos se isso estiver acordado no contrato de trabalho. Então, por exemplo, o empregado cometeu ali um erro, quebrou algum equipamento, algo do tipo. Se no contrato de trabalho dele tem lá uma cláusula dizendo que em caso de prejuízo a empresa pode descontar dele, ela pode descontar. Agora, por punição, porque ele quebrou algo do tipo, sem ter esse contrato, não pode. Vai ser problema, porque vai estar descontando desse trabalhador, e aí a empresa vai se incomodar futuramente e ela não tem provas, né, que foi acordado isso. Eu já vi várias empresas que descontam, né, que mesmo sem ter isso no contrato, elas descontam. Ou às vezes fazem o trabalhador assinar um termo, algo do tipo. Mas muito cuidado. É importante você saber dessa legislação para caso surja isso algum dia aí na empresa que você vier a trabalhar, você está ciente, né, que só pode ser descontado prejuízos na folha do trabalhador se estiver acordado em documento registrado. Se o que eu te falei até agora fez algum sentido para você, então me ajuda aqui e curte esse vídeo. E se você quiser receber mais conteúdos gratuitos sobre departamento pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Eu agradeço por ter você aqui comigo e se você quiser continuar aprendendo a descomplicar o DP na prática, eu recomendo que você assista o próximo vídeo que vai aparecer aqui para você. Um beijo e até a próxima!